tema da mão. Então, eu tive que trocar. Então, hoje vamos falar do Dia dos Pais, não é? Certo? Em vez de falar do aniversário da igreja, falaremos do Dia dos Pais. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, não é? Ontem nós tivemos também uma palestra aqui interessante sobre o Dia dos Pais, falamos sobre os pais, sobre a questão mais em provérbios, e se alguma coisa, algum de ontem, tiver alguma mistura aí, vocês me perdoem, mas é a contaminação da palestra de ontem ainda. Amém? Vamos lá compartilhar então o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó. O Jó, capítulo 1. E leremos do versículo 1 até o 5. Jó 1 a 5. Diz assim a Palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Senhor, tua palavra foi lida, foi aberta. Agora clamamos a Ti, Senhor Deus, a Tua orientação e a Tua própria unção, Senhor Deus, para uma correta interpretação desse tema. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, esse versículo começa falando, e no primeiro versículo nós já vemos isso, falando no nome de Jó. Jó, representado que era da terra de Uz. Terra de Uz, então, ele é um edomita dos tempos patriarcais, né? A história de Jó é uma história muito antiga, né? Que se localizava, então, bem lá, quase na divisa com a Edom e a Arábia, mas mais agora essa localização já é mais nos tempos da possessão de Israel. Naquela época não tinha, mas Uz ficaria mais ou menos naquela região, naquela localização. Portanto, essa região onde Jó vivia é uma região de homens ímpios, eram homens idólatras, era uma região de idolatria que ele vivia. Mas é interessante que Jó, por ali ser uma divisa com a Arábia, e ali era povoado por povos árabes, Jó, em árabe, significa o convertido. Então, ele era o único daquela região que, de fato, conhecia Deus e cultuava o Senhor. Era o único que tinha uma relação direta com Deus. E ele é descrito aqui como o mais piedoso dos homens, cheio de virtudes, o mais próspero. Diz que ele era o mais rico, o mais importante, o que melhor, mais era abençoado naquela região. E é interessante que ele recebe o elogio, o maior elogio que alguém pode receber, né? Que foi um elogio digno para nós do próprio Criador. Lá quando nós pegamos o verso 8, vejam bem o que diz lá, um pouquinho para frente. Então diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, ele recebeu o elogio do próprio Deus. Isso não tem elogio maior que alguém pudesse receber. Mas também vemos na história de Jó que Deus permite que ele receba uma tremenda de uma provação. Talvez a maior provação que alguém poderia ter. Porque Jó é demonstrado, né, que ele amava tanto Deus, que ele amava Deus acima do dinheiro,
acima das suas riquezas, acima da sua própria família, acima dele si próprio. Era o amor que ele tinha por Deus. E esse homem sofre a maior provação que podia ter alguém. Primeiro, ele perde todos os seus bens. Perde todos os seus bens. Deus tira todos os bens de Jó. Em seguida, ele perde toda a sua família, perde todos os seus filhos, noras, netos, perdeu tudo que tinha. Fica ele e a esposa, ele fica sozinho, não é? Ele perde, depois Deus ainda permite que ele tenha uma doença terrível, sei lá o que era, se era um câncer de pele, o que era, mas ele fica uma ferida só. Ele era fétido, não podia ninguém chegar perto dele. Tão fedido que ele estava, ele exalando aquele mau cheiro, ele estava apodrecendo em vida. Não é? A própria mulher dele quer abandonar ele, diz, você amaldiçoa teu Deus aí e morra de uma vez, porque ninguém aguenta mais você aqui. Então ele fica só, esse homem, um homem que vai para a mais restrita solidão possível. Recebe alguns amigos que vieram visitá-lo. A história conta disso, esses amigos. Que os amigos até tiveram uma certa atitude de bom senso no começo. Ficaram em silêncio. E quando alguém está sofrendo muito, você não tem palavras de consolo para dar. Basta um ombro amigo, ficar quieto, ficar junto. E eles fizeram isso. Mas passado algum tempo, abriram a boca. E no abrir a boca, complicou a coisa. Porque daí começaram a acusar Jó, tá certo? De que Jó tinha feito alguma coisa muito grave, algum pecado muito grave, e que Deus estava castigando ele. E naquela época a teologia mesmo era essa, a teologia da retribuição. Fez o bem, tinha bênção, fez o mal, recebia uma punição. Então ele foi ali, ele ficava, Jó estava injustiçado, incompreendido por todo mundo, tá certo? Sua própria mulher, não é? E após grande conversa que ele vai ter com os amigos, nós conhecemos a história de Jó, vai ter uma tertúlia ali muito grande, né, entre eles, tá certo? E o desenrolar é esse, né? Até que Deus, lá na frente, ele de fato vê a bênção que Deus tinha realizado na vida dele, ele reconhece isso, tá certo? E ele então passa a ver Deus de fato. Não é? Antes ele ouvia falar de Deus, agora ele conhecia Deus de ver. E Deus o abençoa grandemente, devolve uma nova família para ele, todos os bens, muito mais do que ele tinha, e Jó é muito abençoado. Então, essa é a história de Jó que nós conhecemos. Mas o que nos interessa aqui, não é essa história de Jó, essa longevidade que ele teve, essas situações que ele enfrentou, não é? Mas interessa para nós ver aqui como é que ele era como pai. Jó como exemplo de pai, né? Que me interessa para hoje aqui. Primeiro, que Jó, de fato, era um pai que andava com Deus. Ele tinha uma vantagem, ele era muito virtuoso, ele era um homem piedoso, tinha um caráter irrepreensível, era dono de muitas riquezas, tinha uma grande família. É interessante que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 é o número completo, não é? Então, e 3 filhas, fechando 10, que é o número da totalidade, talvez até fosse mais do que isso, né? Mas ele era um homem, então, dizendo aqui que ele tinha uma família muito abençoada. Esta é a mensagem que está dizendo aqui. E ele vivia nessa terra de Uz, cercado de impiedade, não é? Que segundo o profeta Jeremias vai nos mostrar, Uz era uma terra de idolatria, de mistura de povos, diferentes nacionalidades, ali na divisa com a Arábia, terra de gente idólatra. Mas no meio desse contexto difícil, tinha essa pérola, essa pérola bendita que se chamava Jó, ali no meio aqui, que ilustra todo esse contexto. Então era um homem que, mesmo vivendo no meio de uma situação difícil, de homens corrompidos, era um verdadeiro servo de Deus. E que nos serve de exemplo hoje também. Porque no meio dessa sociedade corrompida que nós estamos vivendo, nós podemos também ser verdadeiros servos de Deus. Então, a primeira característica como pai é que, além dessa situação de Jó, ele era um chefe de família e um exemplo de pai. Ele era um exemplo de pai. Porque a palavra diz assim, ele era um homem íntegro e reto. Integridade quer dizer ser perfeito, perfeito no coração. Isso é integridade. Então,
Afirmar que ele era um homem íntegro é indicação de uma pessoa que é perfeita em si mesmo. Ele é íntegro no coração, ele é verdadeiro no coração. Íntegro é aos olhos de Deus, ao coração de Deus. Essa é a integridade, porque a integridade é inerente ao ser. Isso é ser íntegro. Independe das circunstâncias. O íntegro é íntegro em si. Não é? Agora, também diz a palavra que ele era um homem reto. Um homem reto. Retidão exprime justamente a relação interpessoal. Isso que é ser reto. Correto é aquilo que os outros veem em nós, a nossa retidão. Não é? Então, ser correto diante dos outros é aquilo que a sociedade vê. E retidão é fruto da integridade. A integridade leva a ser reto. E essa retidão é que os filhos de Jó viam nele. No capítulo 29 de Jó, nos versos 14 e 16, ele mesmo fala e ele exprime essa retidão que ele tinha. Então diz assim: eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ele era um homem bom, piedoso, reto. Essa era a imagem que os filhos viam em Jó, viam no pai. Por quê? Ontem nós vimos em Provérbios muito isso, que os filhos têm dificuldade de ouvir os pais, de escutar os pais. Eles mais veem do que escutam. Ou seja, eles observam os pais. Então, os pais têm que ser exemplo para que os filhos possam observar os pais. E os atos dos pais é que vão ser refletidos nos filhos. Então, o que nos possibilita uma vida íntegra, tá certo? Era o fato de que ele era temente a Deus. Jó era temente a Deus, e o temor a Deus é que nos dá uma integridade. A nossa integridade vem do temor que nós temos a Deus. A expressão que ele fala aqui, que ele temia a Deus e se afastar do mal, exprime aqui duas ideias correlatas. Pois o tema aqui, reverencial ao Senhor, qual que é? É a sabedoria. E afastar-se do mal é a inteligência. Então, eu temo o Senhor porque eu tenho sabedoria. A sabedoria me faz eu temer a Deus. Não é? E a minha inteligência, depois conhecedor de Deus, eu me aparto do mal. Não é isso? Para eu poder andar de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça. Em Jó 28 diz assim: e disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Em Provérbios 3,7 também nos diz assim: não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa então era a imagem que Jó transmitia a seus filhos. Homem reto e temente a Deus. Era isso que os filhos viam em Jó. Ele era um exemplo de pai. Segundo ponto aqui que nós temos que ver, que era um pai que investia na sua família. Ele cuidava da sua família. Diz o texto aqui no versículo 4, que diz assim, que seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O que Jó fazia com isso? Jó incentivava a unidade familiar, a convivência, a amizade entre os irmãos. Ele queria a família unida. Jó entendia que manter a família unida, né, principalmente quando existe muita riqueza, é fundamental. E não é uma tarefa fácil. Jó entendia perfeitamente que manter a unidade familiar diante do volume de riquezas que ele tinha era fundamental. O maior problema de briga entre irmãos é a divisão das heranças. Vocês devem saber disso. Os causídicos aqui da igreja, que trabalham com inventários, devem ver muito bem isso. As famílias morrem, quando começa a divisão dos bens, não tem mais irmandade, começa um brigueiro só. Não é isso? Por causa de bobagem, muitas vezes. Por causa de bobagem. Né? Então, Jó cuidava disso. Jó preservava a unidade da família.
Ele reunia todos ao redor da mesa, num rodízio permanente, na casa de um, de outro. Ele passava todos e sempre banqueteavam juntos, e comiam juntos, se divertiam juntos, e conversavam, trocavam suas ideias, e assim funcionava a família de Jó. Jó cuidava da sua família. Jó agiu muito diferente de outros personagens bíblicos que nós conhecemos. Adão deixou os filhos se matarem. Ele não preservou a unidade dos filhos, não é? Vemos lá a família de Davi, não é? Que desastre. Esaú, né? Jacó, tudo confusão. Sempre confusão, tá certo? Nós vemos esses episódios de brigas entre irmãos, ao ponto de se matarem, não é? Por os filhos de Jacó, não é? Por causa de uma túnica, por causa de uma coisa, jogam um outro irmão, não vendem o irmão. Quer dizer, uma coisa assim absurda. Então, Jó tinha esse cuidado de promover a unidade familiar. Ele queria que a família andasse unida. Então, como pai, ele exercia esse papel patriarcal. Então, a presença do patriarca une a família. E isso deve ser inculcado na cultura dos filhos, não é? João 3,16 nos diz isso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. E não encrencar, brigar, discutir, não é? Então, Jó era um exemplo de pai. Tinha um exemplo de pai por ser íntegro, por ser reto, era um exemplo de pai que mantinha a unidade da família. Mas Jó também tinha uma outra característica importante. Ele, de fato, era o sacerdote do lar. A sua maior preocupação era a situação espiritual dos filhos. Ele cuidava da salvação dos filhos. Por isso ele fazia holocaustos pelos filhos. Mesmo porque ele não sabia nem se os filhos faziam holocaustos que ele conhecia, e mesmo pelos pecados possíveis que os filhos tinham feito. Que os filhos poderiam ter feito algum pecado, então ele já fazia o holocausto. E o holocausto e o sacrifício da época significava o quê? A expiação de pecados, a garantia de que eles seriam salvos, não é? Então, nada mais é importante para o pai da família do que a salvação dos filhos. Nada é mais importante que a transmissão dos conceitos e tradições bíblicas aos filhos. E o texto diz aqui que ele santificava os seus filhos. Não é isso que o texto diz? Ele santificava. O que é santificar? Santificar os filhos é levar os filhos para Deus. É a missão inerente a todos aqueles que são chamados à paternidade. Educar para a santidade é educar para Deus. Santificar o lar é necessário criar um autêntico ambiente familiar, onde o amor impere e onde existe respeito ao próximo. Respeito ao próximo. Os filhos têm que respeitar os pais e os pais têm que respeitar os filhos. Respeito é uma coisa importante. Ontem mesmo eu falei uma situação que o povo riu, mas antigamente se falava muito disso, não é? E meu avô falava isso para mim, né, quando eu era jovem, pequena, criança ainda, e naquela época, se eu respondesse um pai, tá certo? Minha boca ia para na nuca, tá certo? E dizia o seguinte: respeito é bom e preserva os dentes, não é? Então, esse é um ditado importante. Então, esse respeito é que tem que existir. Mas esse respeito, porque se você não respeita seu pai, sua mãe, você não vai respeitar a Deus. Isso é um aprendizado básico. Básico. Então, esse respeito é fundamental. Por isso, o mandamento, não é? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Por isso é transmitido, isso é um mandamento divino. Isso tem que ser ensinado aos filhos. Os filhos, principalmente adolescentes, têm que aprender isso. O adolescente tem mania de começar a querer se impor e desrespeitar o pai. Ah, no meu tempo, se fosse assim. Aprendi a respeitar ligeirinho, não é? Eu sempre brinquei ontem que meu pai ensinava o respeito, não é?
e minha mãe ensinava a paciência, né? A mãe sempre ensinou a paciência. Espera teu pai chegar em casa. Entendeu? Certo? Então, santificar o lar é isso. É criar um autêntico ambiente familiar, né? Onde o amor possa imperar, onde haja respeito. E Paulo, lá em Efésios 6:4, nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Criar os filhos, né, não provocar os filhos a ira, não é fazer tudo o que os filhos querem, não é fazer a vontade dos filhos. Não é isso. Não é irritar. Está discordando de mim, está me irritando. Não, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é demonstrar e disciplinar. Isso é o amor, que eles não tenham a ira dos pais. Criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Isto é, disciplina e palavra de Deus na sua casa. Então, trata pouco. Como que se faz isso? Tratando os filhos da forma correta. Tratando os filhos de forma desiguais, porque os filhos não são iguais. Você não pode dar o mesmo tratamento para os filhos diferentes. Cada filho tem situações diferentes, personalidades diferentes, necessidades diferentes. Então, eu trato os filhos de forma desigual, dosando, e isso é papel de pais. Nunca compare o filho um com o outro. Um filho é um filho, outro filho é outro filho. Não é? Mas você vai amar do mesmo jeito todos eles. Filho é filho. Exija o mesmo empenho dos seus filhos nas mais diversas atividades, mas não queira exigir o mesmo desempenho. É diferente. Zelar pela vida eterna daqueles que foram confiados aos pais é o maior desafio cristão de hoje em dia. Hoje em dia é muito preocupante ser pai, porque o mundo está muito diferente. As coisas mudaram muito. Ontem mesmo falei sobre essa cultura woke que está aí, dominando o mundo. Está certo? Isso é terrível. Isso talvez seja a coisa mais diabólica que existe até hoje, a cultura woke, que está minando a cabeça das crianças, dos adolescentes. Por isso, nós temos que ficar atentos aos nossos filhos. Saber onde é que eles andam, o que eles estão fazendo, com quem eles andam, o que eles estão vendo, como está a escola, o que a escola está ensinando. Temos, como pais, ser vigilantes, vigiar e orar, não é? E ficar sempre atentos, mais preocupados, né, com aquilo com que Deus vê e com menos com o que a sociedade enxerga em nós pais. É melhor aquilo que Deus vê em nossos corações e a forma que nós colocamos os nossos filhos diante deles, do que como a sociedade quer nos enxergar. Então, concluindo, Jó, de fato, era um pai preocupado em dar bom exemplo aos seus filhos. Ele exercia o patriarcado, unindo a família, e se preocupava muito com a relação dos seus filhos com Deus. E diz a palavra de Deus que ele fazia isso continuamente. Continuamente. Ou seja, a missão de santificar, educar, amparar, exaltar, ensinar, unir, não é durante um período, mas é para a vida toda. Para a vida toda. E é amar sempre. E amor exige zelo continuamente. E essa missão não acaba quando os filhos casam, quando os filhos saem de casa. Mas essa missão continua, permanece para sempre. Os pais não devem interferir no casamento dos filhos, mas devem ficar atentos, vigilantes, aconselhar quando for preciso, auxiliar quando for preciso, estar ajudando, tá certo, quando necessário. Não deve a sogra morar muito perto, para não ficar o tempo inteiro na casa da filha. E nem muito longe, para que não venha de mala, certo? Tem que ser assim, meio termo, não é verdade? É isso que tem que ser.
Então, nós não devemos interferir, mas devemos acompanhar, não é? Orando, aconselhando, ajudando. Amados, use o tempo de oração colocando os filhos no altar de Deus. Lembre-se que a intercessão de um pai, a intercessão de uma mãe pelos filhos, tem uma atenção especial de Deus. Deus ouve muito mais. Por quê? Porque Deus ama a família. Deus quer preservar a sua família. Tanto que Jesus, na sua encarnação, ele veio viver no meio de uma família. Ele teve um pai adotivo, teve mãe, teve irmãos, teve irmãs. Ele cresceu num lar adotivo, numa família. Deus é Deus de família. E assim, né, Jesus quis deixar esse exemplo, né, do ensinamento do quê? Da nobreza da família. Por isso Jesus veio para o meio de uma família. Não é? Pais, neste dia, Dia dos Pais, lembrem-se disso. Vamos nos esforçar para a nossa missão. Tá certo? Filhos, honrem os seus pais. Pais, amem e cuidem dos seus filhos. Feliz Dia dos Pais. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, nosso Pai maior, a quem nós podemos chamar de Abba, ou Paizinho, Pai querido. Dessa forma, Senhor Deus, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando hoje todos os pais da igreja, Senhor Deus. Sê para conosco, Senhor Deus, nessa missão, e que nós, mesmo imperfeitos, ó Pai, possamos, ó Pai, com a Tua ajuda, com a Tua palavra, Senhor Deus, bem conduzir as nossas famílias. É a nossa oração no dia de hoje, Senhor Deus. Abençoa todos os pais, em nome de Jesus. Amém.